E a palavra de hoje é tudo de graça, né? Tudo de graça. Imagina aquele caminhão para ali, distribuindo dinheiro de graça, a nota menor de R$200. E é de graça, né? Imagina você como seria. Não vou botar real, não. O caminhão aparece ali com euros. E diz assim, é tudo de graça, Leonardo. Isaías capítulo 55, versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor: a todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai e comei, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Né? Essa é uma expressão, uma metáfora de que tudo que Deus teria que nos dar seria de graça, por um preço muito alto. Jesus, Deus, Ele subsidiou 100% o nosso resgate. Pagou um preço alto. Efésios 2, capítulo 8 e 9, assim diz a palavra do Senhor: porque pela graça sois salvos, mediante ou condicionada a fé, e isso não vem de homem nenhum, de projeto humano nenhum, isso não vem de ninguém, por mais que você seja aquele rapaz rico, Elon Musk, né? Por mais que você seja o cara mais rico do mundo que teve aqui no Brasil esses dias, ele é Elon Musk. Deus abençoe a vida dele e todos mais. Que vai fazer um lugar em Marte para convidar todo mundo que tem dinheiro para ir para lá. Nem ele pode comprar aquilo que Deus está dando de graça. Sabe para quê? Para que ninguém bata no peito e se glorie. Amados queridos, Jesus morreu por cada ser humano no passado, no presente e no futuro. O livro de Isaías mostra um ser humano transgressor, expulso do paraíso de Deus, fugindo da presença do seu Salvador e carregando um peso insuportável chamado pecado. Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e carregam sobre si, não mais com Deus, mas sozinho, uma carga pesadíssima. O pecado é uma carga pesada, insuportável, que nenhum ser humano consegue, mas o ser humano transgressor, ele é petulante, arrogante, porque o pecado faz isso, e ele prefere andar sem Cristo, sem Deus, tentando de todas as formas se auto-justificar e querendo comprar. Mas o Senhor foi sábio e Ele nos trouxe e nos deu tudo de graça. E o texto diz em Efésios: para que ninguém se vanglorie. Onde ficariam os pobres se fosse ter que comprar? Porque o preço seria muito alto. Pouca gente poderia comprar. Deus, em vez de castigar o ser humano por causa dos seus pecados, que seria o mais justo, né? Imagina o camarada preparar um ambiente legal, gastar seu tempo, gastar sua energia, investir tudo e ainda avisar para essa pessoa do risco que é correr, e essa pessoa vai e joga tudo a perder. Isso foi eu e você, o ser humano. Mas a palavra de Deus diz que em vez, ao contrário de Deus, castigar o ser humano e permitir que ele ficasse caído, a Bíblia diz que Deus não se encheu. Deus é a essência da compaixão. Deus é a essência do amor. E Deus, através do seu amor, da sua compaixão, da sua misericórdia,
resolveu, em vez de castigar eu e você, sabe quem é que Deus castigou em nosso lugar? Incrível, né? O filho dele. Imagina você estar com seu filho em casa, um menino bom, um rapaz sincero, e aí você chega para ele e diz: olha, vamos ali que você vai cair no couro. Mas o que eu fiz? Nada. Eu vou te colocar no lugar do outro. É fácil? Foi fácil? Não. Em vez de Deus castigar o homem, a Bíblia diz que Deus castigou o seu próprio filho, que nunca cometeu qualquer pecado, qualquer erro. E a Bíblia diz no livro de Isaías que Jesus foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que foi colocado sobre ele, esse castigo é que resultou na minha paz hoje, na minha vida eterna hoje, no meu perdão de pecado hoje. E às vezes você ainda fica zombando desse Jesus. E às vezes você fica aí, né, homofobicamente, porque a homofobia está ao contrário. Você critica, zomba de um Deus. E muitos que já conhecem esse Deus, já diz que serve a Ele, mas continua ainda, como a palavra de Deus diz, crucificando Ele todos os dias. E como é que a gente crucifica Jesus todos os dias, segundo a Bíblia? Toda vez que a gente sabe o que não deve fazer para ferir o coração dele, a gente faz. A gente comete pecados todos os dias, consciente. E a Bíblia diz que nós crucificamos Jesus, nós maltratamos Ele. Será que não já bastou o que Ele sofreu e você continua crucificando esse Jesus? Pois a sua transgressão, o seu castigo, nos trouxe a paz, e estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Isaías 53:5 fala sobre isso. Olha o que Deus fez por você. E você que não tem Cristo, está aqui ou está na internet aí, está na hora de você acordar. Satanás, segundo 1 João 3:8, diz assim: o diabo veio para matar, roubar e destruir, cegar o teu entendimento, falar mal de Deus para você, colocar ódio no teu coração em relação a Deus, em relação à igreja. Mas a parte B do versículo diz assim: mas Jesus veio para desfazer as obras de Satanás, do diabo. E essas obras de Satanás, do diabo, onde ela está? Está na sua mente, está no seu coração. Por isso que esse evangelho tem que ser pregado, tem que ser explicado, tem que ser falado para você. Porque essa fé que você precisa, você só vai tê-la se você ouvir esse evangelho. E o Espírito Santo, que é muito maior, que é criador desse elemento, ele vai tirar essa cortina da sua mente, ele vai tirar a cera do seu ouvido, metáfora espiritual, e você vai enxergar Jesus como aquele cego que há 38 anos nasceu ali, e Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Jesus está a mesma coisa fazendo com você. E quando Jesus cura ele, que abre os olhos, ele diz que começa a ver os homens como árvore. A maior alegria que aquele homem teve. A maior alegria para alguém que está nas trevas perdido é quando encontra Jesus, encontra a luz no fim do túnel, que olha, que agora começa a enxergar. Essa luz é a vida que veio para você. Jesus morreu sim em nosso lugar. Ele assumiu o que nos trouxe a paz. E só nos coloca uma condicional: crer. Crer. Se você crer no Filho de Deus, você tem a vida eterna. Eu não preciso trocar nada. Eu não preciso pagar nada, porque Ele já pagou tudo. Jesus, o que eu devo fazer para recompensar isso? Nada. Porque você não tem condição. Você não tem condição. Você nunca terá condição de me pagar essa dívida. É muito alta essa dívida. Eu só quero que você creia, que você acredite, que você me siga. Tudo de graça.
texto que nós lemos de sem dinheiro, sem preço. Assim é a salvação da alma de um ser humano. Todo ser humano tem a oportunidade de voltar para Deus de graça. Os mercenários, Satanás, as religiões, elas cobram taxas para que você tenha paz, para que você receba orações, para que você esteja entre elas. Jesus não cobra taxa nenhuma. Ele te deu e te dá de graça. Isso tudo acontece 7 séculos antes da vida de Jesus. Exatamente. Antes que Jesus viesse aqui, o profeta Isaías, que eu li agora, já falava tudo isso. Imagina aquelas pessoas ouvindo essa palavra. A gente tem história que aquela geração almejava ver isso acontecer. Queria ver isso acontecer. Mas essa geração, que tinha um coração duro, alguns, outros não, experimentaram tudo isso antes de existir. Porque a fé que é plantado no ser humano, desde o Éden até o final dos tempos, é a fé, é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas temos certeza que ela existe. Desse tempo de Isaías, acreditou em um projeto que viria 7 séculos depois, que hoje nós temos o privilégio, não só de experimentar, mas ter esse Jesus dentro de nós. Você já parou para perceber isso? O privilégio que essa geração tem, que você tem, que eu tenho, de ler isso aqui e saber que irmãos e irmãs desejavam isso e não conseguiram, e hoje eu tenho isso. Eu tenho Ele morando dentro de mim, vivendo dentro de mim, suprindo as minhas necessidades, me dando força para que eu compartilhe da sua palavra, como foi dito aqui na abertura do culto. A alegria dele me traz força, não a alegria mundana, a alegria dos prazeres, mas a alegria real. Pois é, Isaías 7 séculos antes já dizia isso. A vinda do Filho de Deus, ele explicou detalhes. Quem seria? Onde nasceria? Por onde ele passaria? Ele será conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Ele nascerá em Belém de Eufrata, a menor cidade, mais desprezada. O Filho de Deus podia nascer numa cidade como Nova York, como Washington. Não, nasceu em Belém de Eufrata, a cidade mais desprezível. Porque Deus faz das coisas desprezíveis tem valor. E aí entra eu e você, que não merecia nada, merecia o inferno. E a Bíblia diz que nós somos vermes, e Ele morreu por você e por mim, sendo verme, sendo alguém que não presta para nada. Olha o que Ele valorizou você. Deus já havia anunciado por meio do profeta Isaías que a salvação para toda a humanidade vinha de graça. Quanto custará? Nada, de graça. Estará à disposição nas praças, nos ônibus, nos aviões, nos aeroportos. Será de graça. De que forma? Através da vida de cada crente. Onde o crente está, é uma placa de Deus dizendo: olha, nós temos aqui de graça. Eu disse para você, se para um caminhão cheio de euros e diz é de graça, dá briga. Só que isso aí são coisas perenes, coisas que acabam. Muito melhor do que um caminhão, um avião ou um lugar cheio de dinheiro ou de alimento, está a graça de Deus à disposição. E a fila, que tamanho é? Deste tamanho. Por isso que Jesus disse: trabalhai, não só pela comida que perece, mas você deve trabalhar pela comida que permanece para a eternidade. Ele estava falando
desse verbo, dessa palavra, desse Jesus, dessa salvação. E que até hoje a humanidade continua errando, como nos tempos de Jesus. A humanidade não quer saber de Deus. A humanidade não quer saber da eternidade. A humanidade quer comprar a salvação. Mas graças a Deus, que Deus avisou 7 séculos antes, ou lá no passado ainda, vamos mais distante, lá em Gênesis 3,15, já estava lá o projeto de Deus. Não, vamos mais além. Antes da fundação do mundo. Não foi Isaías só, não foi em Gênesis 3,15. A Bíblia diz, antes da fundação do mundo, que mundo? Desse mundo cósmico que a gente vive, Deus já tinha preparado os céus, o lugar celestial, para todo aquele que viesse a crer em Cristo, milhares de séculos depois. Aleluia, porque eu participo dessa situação. Eu tive o privilégio de nascer num contexto onde Cristo já veio. E hoje Cristo não está mais no madeiro, Cristo mais não é um homem comum, de carne e osso. Cristo hoje é o Deus que habita em todo aquele que crê, inclusive em mim. Olha o que Deus pensou em você. Isaías fala de 7 séculos, mas eu estou falando de uma eternidade. Que eternidade é essa? Nós temos o mundo cósmico, que trata de datas, mas antes lá de milhões de anos da eternidade, milhões de anos da eternidade, Deus já pensava em você, em você, em você e em mim. Amém. Porque está lá escrito, e Ele fez questão de registrar. Antes da fundação do mundo, eu preparei um lugar onde não haverá lágrima, dor, tristeza, para que eu e você fosse morar. Aí está a nossa esperança. Por que Satanás, sabendo disso, e sabendo que ele já era derrotado, e ele não tinha condição nenhuma, ele tentou desde os céus, veio para o Éden e continuou perseguindo esse projeto de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus é Deus, não existe outro Deus além dele. Satanás é uma formiga, é um bicho peçonhento que já não tem valor nenhum, está perdido. E ele tentou tirar de nós esse presente, quando ele persegue Maria, o menino na barriga, quando ele vai lá e tenta mexer com Jesus, quando ele vai oferecer os presentes para Jesus dizer, como é que um elemento que foi criado e chega diante do seu Criador e fica dando onde? Olha só, a Bíblia diz que ele é orgulhoso, ele é petulante, ele é nojento, mas ele colocou e coloca essas qualidades em muitos seres humanos. E a hora que você olha para o ser humano, você vê praticamente todas as características de Satanás: orgulhoso, petulante, cínico, hipócrita. Por isso que a Bíblia chama você a voltar para o seu Deus. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você perdeu a imagem e semelhança de Deus no Éden e passou a ter a imagem e semelhança do maligno. Você começou a praticar o mal que não tinha. Você praticou a ter ódio. Lá no Éden, nós nos afastamos de Deus. E quando Caim e Abel brigaram e Caim matou Abel, o ser humano começou a dividir entre si. Por isso que é um egoísmo humano. O ser humano, ele não quer dividir. Mas Deus, já sabendo desse pecado que arrasou a nossa vida, Ele já preparou tudo isso de graça. E isso continua hoje de pé. E no momento que eu estou pregando aqui, você que não tem Cristo hoje, você pode ter o maior presente da história da humanidade, que é a salvação eterna, de graça, sem preço, sem dinheiro. Você que é rico, você que é pobre, você que é aleijado, você que é são, você que é branco, você que é preto, você que é índio, não existe etnia. É de graça, para que ninguém bata no peito. Se só pessoas ricas pudessem ter. Por isso que Jesus disse, não, eu vim para os pobres. E Ele vai dizer assim, olha, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque eles herdarão o reino dos céus. Olha eu aqui, ó.
antigamente jogado ali, pobre, diz, hoje eu sou rico porque eu tenho o Espírito Santo e vou ter muito mais. E Jesus disse que veio principalmente para aqueles que têm necessidade, para aqueles que reconhecem que são doentes, porque quem está doente precisa de médico. E quem acha que não precisa de médico são pessoas arrogantes que dizem que não precisa de Deus, eu não preciso da palavra, eu não preciso de salvação. Muito bem, um dia você vai chorar amargamente porque você recebeu de graça e jogou fora. Ninguém vai ter desculpa que não poderia pagar. Eu não pude comprar, eu não tinha dinheiro para comprar. É de graça. Há pessoas que pensam que podem pagar algum valor, oferecer alguma coisa a Deus para garantir sua salvação. Aí entra a religiosidade, porque a religião é renegar, e a única religião verdadeira, põe na sua cabeça aí, chama-se Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. O único que religa o homem a Deus. Igreja é meio, Jesus é fim. João 14,6. Eu sou a religação, eu sou a religião verdadeira que liga o homem a Deus. Eu, Jesus. Além de ser o caminho, eu sou a vida. E ele coloca isso e diz: vinde quem está cansado, sobrecarregado, oprimido, eu vou aliviar, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Quem quiser seguir após mim, negue-se primeiro a si mesmo e depois venha, que eu vou te dar vida eterna. Essa vida eterna que os profetas falaram, que Isaías falou, que os apóstolos pregaram, essa vida eterna chegou. E ele mesmo disse: eu vim implantar o meu reino dentro de vocês. Não sabeis vós que você agora é templo de Deus? Deus não habita em templo de madeira. O templo de madeira hoje, o templo de pedra hoje, é para o templo de Deus estar dentro dele. Mas o valor não é o templo de madeira, o valor é você. Então não se pode pagar. Não adianta se autoflagelar. Não adianta andar com cruz nas costas. Não adianta pagar promessa em qualquer religião. Não adianta fazer corrente, como é o costume da igreja evangélica. Sacrifício nenhum é necessário mais. Tudo que Jesus precisou fazer já fez. E a Bíblia diz que o único sacrifício que Jesus pede para nós é o sacrifício da adoração, do louvor, da gratidão, do testemunho. Eu sempre canto aqui a música: nenhum cuidado só. Nenhum. Então ninguém pode comprar. Ninguém pode oferecer. Por isso que nós, pastores de igreja, sincera, não tem que pregar o que as pessoas querem ouvir. Eu não estou preocupado se essa igreja aqui vai ter centenas ou milhares de crentes. Não. Eu estou preocupado que todas as pessoas que eu tiver contato durante a minha vida ouçam essa verdade, porque no dia do juízo vai prestar conta do que ouviu. Nós temos que pregar isso que a Bíblia está mandando e não passar a mão na cabeça de ninguém, porque nós vamos ser cobrados da palavra pura e verdadeira que Ele nos deu em Mateus 28. A partir de agora vocês têm que ir pelo mundo, pregar o meu evangelho, ensinar aquilo que eu tenho ensinado para vocês. E Ele definiu: aquelas pessoas que ouvirem essa palavra e crerem no meu nome, elas serão salvas, e as que rejeitarem, elas estão condenadas. É isso que a Bíblia diz. Não adianta a gente passar a mão ou dizer para as pessoas que não é bem assim. É bem assim. A criatura sem Cristo, morta espiritualmente, está no estado de condenação, e elas precisam saber disso para sair de lá.
provar nada. Eu não acredito nisso. Então espere, pague para ver. Só que tu não terá outra chance. A chance que tu tem é o que a Bíblia diz: quando ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o teu entendimento. O momento é aqui e agora. E esse evangelho tem que ser pregado a tempo e fora de tempo. Esse evangelho tem que ser pregado em todo lugar, Mateus 24, em todas as nações. Todo mundo tem que saber dessa verdade. E aí o profeta disse: mas nem todo mundo está crendo. Não, não é para todo mundo crer, é para todo mundo ouvir. E ninguém vai estar indesculpável. E é aí que entra a nossa posição de pregador, a nossa posição de igreja. Nós não precisamos ficar muito obcecados para as pessoas se converterem, não. O nosso papel é passar o recado. Disse Jesus: se você crê nele, você tem vida eterna. E se você não crê, você está perdido. A escolha é sua. E aí você vai embora e deixa ele com Deus. Isaías avisou sobre isso. E foi Isaías quem disse isso. Mas, Senhor, as pessoas não estão acreditando na sua pregação. Ele diz: Isaías, anuncia. Aqueles que crerem, aqueles que aproveitarem. E muitas vezes as pessoas vêm para as igrejas, querem bajular nós pastores. Não precisa de bajulação de ninguém. Bajular a igreja, utiliza coisas materiais. Não, nós não precisamos de nada. Nós só precisamos do poder de Deus. E daí para frente é Deus quem conduz a sua igreja no mundo inteiro. O único poder que a igreja precisa não é poder político, não é poder jurídico, não é poder de dinheiro. O único poder que nós precisamos está em Atos 1:8. E foi dado a vocês o poder para que vocês tenham coragem, vocês tenham intrepidez, vocês tenham força. Sem esse poder, a igreja não ia para lugar nenhum. Deus não ofereceu dinheiro para a igreja. Se Ele quisesse, Ele fazia isso. Mas Deus me deu o privilégio de dizer para mim: eu supri as tuas necessidades. Busca o meu reino e eu vou te dar o privilégio de você sustentar minha obra na terra. É com o que eu trabalho, com o que eu ganho, que Deus me dá, que eu tenho o privilégio de ofertar, de dizimar. Isso é privilégio. Ser dizimista, como muitos estão aí contra, é privilégio de você ser parceiro de Deus na obra dele aqui na terra. E quem me dá saúde? Quem me dá respiração? Quem me dá emprego? É Ele. Eu não praticamente estou dando nada a Ele. Eu estou só devolvendo um pouquinho. Mas Ele diz: olha, conforme as tuas forças, participa do meu corpo, contribua para que esse evangelho chegue ao mundo inteiro. Simples. E aqui está comprando Deus? Não. Mas tem gente que acha que dizimando a igreja, está fazendo média com o pastor, está comprando Deus. Se tu está dizimando e o teu coração não tem um entendimento disso, é melhor que você não oferte, não dizime. O próprio Jesus disse: se você tem algum problema, se você está fazendo por vanglória, por contenda ou alguma coisa, não faça, porque você está sendo como Caim. Tem muita gente hoje, e hoje pela manhã nós estudamos aqui os 3 tipos de homem que a Bíblia fala: o natural, o espiritual e o carnal. Que tipo de homem é você? Que tipo de crente é você? Mas nós temos muita gente carnal e muita gente natural. São poucos espirituais. O espiritual é aquele que entende as coisas. E muita gente trata disso na oferta como: estou pagando ao Senhor. A gente não paga nada a Deus. Eu dou graças a Deus que eu posso levantar de manhã para o meu trabalho. Porque se Deus fechar as portas, como diz a palavra, ninguém abre. E quando Deus abre, ninguém fecha. Significa que Deus cuida de você e de mim em cada detalhe. Aqui na terra, enquanto a gente viver, e quando a gente morrer, Ele disse: olha, eu tenho preparado um céu para você que a tua mente nunca imaginou, e é segredo. Eu só te disse uma coisinha.
Porque quando a porta do céu abrir, que você entrar, tu vai ver. Calcula aí, milhões de vezes mais do que você pensa. Calcula. Espera, tem mais paciência. Você vai chegar lá. De graça. Que bom, né? Que qualquer pessoa pode ter. Qualquer pessoa pode ter. Simplesmente pela fé. É aí que o homem natural não entende. É aí que o homem carnal não entende. Mas eu não tenho que fazer nada? Não. E até hoje tem pessoas que querem fazer as coisas. Tem pessoas que fazem sacrifício absurdo para agradar a Deus. Se cortam, se mutilam, passam dias e dias se acabando, quando a Bíblia diz que não precisa de nada disso, porque ele já fez tudo. O louvor, a adoração, o testemunho, a comunhão na palavra, a comunhão com a igreja, é isso que Deus quer. Mas eu não quero saber de igreja, eu quero pagar. Aí fica fazendo sacrifício de tolo, a Bíblia chama de sacrifício de tolo. Mas Deus não recebe, não aceita nem favor e nem suborno. Você está tratando com Deus? Sério? Ele diz no Salmo 50, você quer me oferecer cabrito? É tudo meu. Você quer me oferecer isso? É tudo meu. O que você tem na terra para me oferecer? Se é tudo meu. Está lá no Salmo 50. Ainda vem com essa cara cínica, está bem claro a tradução para você entender. Ainda vem com essa cara cínica, hipócrita, cantando os meus hinos, lendo a minha palavra, mas que na prática você não faz isso. O Senhor chama a atenção através do salmista. Tem gente que oferecer para Deus como Satanás queria. Se tu se prostrar e me adorar, eu te dou um reino. Olha que safado. De quem é, segundo o Salmos 24:1, o mundo, o universo, tudo de Deus, inclusive quem está dentro dele, inclusive o próprio capeta que foi criado por Deus, que já está preparado para o inverno, ele é dominado por Deus. Ele chega diante de Deus e aí ele coloca na cabeça de muito ser humano isso. O ser humano acha que pode comprar Deus. O ser humano acha que ir numa igreja faz favor para Deus. Que ler Bíblia faz favor para Deus. Que pregar evangelho faz favor para Deus. E aí Satanás, através de outras pessoas, faz com você como fez com os discípulos. Os discípulos estavam felizes porque Jesus tinha escolhido. Andavam com Jesus feliz. Aí o diabo chega no ouvido deles e diz assim: olha, vocês estão sendo enganados por esse homem. E a pergunta que fizeram para Pedro e os discípulos: o que é que vocês ganham servindo a Jesus? E aí encheu a cabeça deles de dúvida. Você é músico da igreja, você tem uma capacidade de igreja, quanto você ganha para tocar na igreja? Aí o infeliz diz: não ganha nada. Deixa de ser bobo, rapaz. Você vai para os barzinhos, você vai ganhar dinheiro com sua música. Olha o que Satanás faz. Você que é vocalista e canta bem na igreja, como muitos fizeram, e alguém, Satanás diz a pessoa: você está ganhando o que a igreja está pagando? A igreja está pagando nada, todo domingo eu estou lá ministrando. Deixa de ser bobo. Vai para os programas de calor, logo você está famoso, vai ganhar muito dinheiro. Satanás falando. O que Satanás falou para Jesus lá no deserto, ele fala para você. Falou para Pedro e João. Aí Pedro e João e os discípulos chamaram Jesus e disse, com aquela cara cínica dele, não devia nem dar ouvido a essas coisas. Uma coisa que eu digo para você: a gente já tem estatística suficiente para não cair em outros erros. Quando Deus disse para Adão e Eva: vocês podem comer de tudo no paraíso, só não podem comer daquela fruta. Quando Satanás, através da serpente, disse para ele que não era problema, o que eles deviam fazer? Não vou mexer naquilo que Deus não mandou. Você, quando ouvir alguma proposta indecente, você não tem que pensar duas vezes. É Deus, é Deus, é Deus. O que Deus disse? Não mate, não roube, não prostitua, não minta. Quando você estiver entre essas coisas, nem pense. Entre a mentira e a verdade, eu fico com a verdade, que a palavra de Deus diz.
entre a promiscuidade e a santidade, eu fico com a santidade. Eu não tenho o que pensar. Quando a gente para pensar, a gente dá lugar para o pecado. No caso de Eva. Aí vem cá os discípulos, vivendo com Jesus, o próprio Deus ali dormindo e comendo com eles, e eles vão ouvir pileira de homens comuns, homens imundos que falavam mal do próprio Jesus, e eles tiveram dúvida, e perguntaram, Jesus, o que a gente ganha? Tem muita gente hoje que está no Evangelho só porque ganha dinheiro, porque se tirar que essa pessoa ganha, eles não vão trabalhar de graça. Nós temos exemplo bom aqui, que é o de Paulo, um homem que não era pobre, um homem que era rico, e trocou toda a riqueza para trabalhar de graça? Não. A Bíblia diz que tudo que a gente faz para Deus, na obra de Deus, nunca nada é em vão. Preste bem atenção nisso. Quanto eu devo ganhar para ser pastor? Se eu pensar em ganhar dinheiro no pastorado, acabou minha vida. Se alguém aqui, a gente pode ajudar alguém em alguma situação? Pode. Mas um dia que você estiver no Evangelho, e você está no Evangelho por causa de benefícios materiais, de dinheiro, irmão querido, você está perdendo tempo. Tudo que a gente deve fazer para a glória de Deus. Você é crente dessa igreja por quê? O que essa igreja está dando para você? Eu já tenho tudo que eu precisava, sem gastar um centavo, por amor. Tudo que eu precisava, Ele já fez por mim na cruz. E tudo que eu fizer daqui para frente, eu nunca vou pagar. Por isso eu não trato Jesus dessa forma. A Bíblia diz que Ele me amou primeiro, quando eu estava jogado no lixo. E hoje eu não sou ingrato. O crente não deve ser ingrato. Você estava no lixo, no inferno, e Ele te resgatou. A palavra é essa mesmo. Ele te tomou da mão de Satanás. Hoje é para você amar Jesus com toda a força de sua alma e confiar nas promessas dele. A Bíblia diz que um justo não mendigará, não faltará o sustento. Você acredita nisso? Eis que estarei com você todos os dias, até o último dia de vida aqui na terra. E quando você partir, eu recebo você no céu. Você acredita nisso? Amém. Isso é para quando você ouvir a conversa de Satanás através de alguém, colocando dúvida. A Bíblia diz que eu devo rejeitar tudo que não presta. Examinar os espíritos para saber de onde vem. 1 João 4,1. Que espírito é esse? Espírito enviado por Satanás para me colocar dúvida. E aí, pastor? Como é que está o ministério? Está bem. Você está ganhando quanto como pastor? Primeira coisa que pergunta. É mania. E se você diz que não trabalha por dinheiro, você é otário, você gasta tantos anos estudando. Tem gente que só pensa nas coisas dessa vida. Mas o principal é que anos e anos a minha vida tem sido suprida. E eu não exijo de Deus nada mais, eu só agradeço a Ele. Nada mais. Um crente maduro é diferente de um crente carnal. O crente carnal é menino, está o tempo todo com a cuia na mão, está o tempo todo reclamando de Deus. Um crente maduro, ele não tem que pedir mais nada a Deus. Ele não tem que pedir prova a Deus, coisa nenhuma. Ele tem que entender que Deus é Deus e acabou. Amém. Eu não tenho que estar sendo um crente numa igreja, ou um pastor, ou um missionário, ou fazendo qualquer coisa, por causa do dinheiro. Porque o Evangelho, segundo o que a gente viu aqui, foi dado de graça. E Paulo replica isso aqui só: de graça recebi, de graça eu vou pregar. Não fizeram lavagem cerebral em Paulo. Foi muito consciente. Quando ele estuda a palavra, quando ele percebe o grande presente que é servir a Deus, o privilégio, foi aí que ele entendeu. Ele disse: não, aqui foi de graça, ele morreu de graça, então eu não vou fazer com os mercenários como outros, que só vão trabalhar na obra de Deus se alguém pagar. Ele disse: não, pelo contrário,
Com certeza ele chegou para a família lá, para a mulher, devia ser casado, porque era velho, era já uma idade avançada, e disse, a partir de hoje eu tenho outro projeto. Olha minhas empresas aí, meu dinheiro, né? Chegou lá para o governo, mas olha, não quero mais, porque a partir de agora, para mim essas coisas têm valor de cocô, de resíduo. Por isso ele disse. Agora, tudo que eu fizer daqui para frente agora é por causa de Cristo e do Evangelho. E ele percebeu essa palavra aqui. Ele deu de graça. E sabe o que ele vai dizer na frente? Eu quero gastar os meus dias que eu tenho. Jesus deixou um pouquinho de sofrimento aqui. Eu quero pegar esse sofrimento para mim. Por isso que ele disse, a partir de agora, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu quero que as pessoas vejam Cristo em mim. E você pensa que quando pegavam Paulo numa cidade e dava 49 chibatadas nas costas dele, ele reclamava, ele chorava, ele ia dar queixa na delegacia? Não, a Bíblia diz que ele glorificava a Deus por cada chibatada que ele tomava. E que chibatada era essa, pastor? Era uma chibatada que tinha aqueles grampos que quando passava nas costas rasgava. Ele e Silas, em vez de ir para o SUS, para o hospital, levava Paulo com uma cadeia cheia de rato e jogava lá, ele e Silas. Se fosse você, não quero saber mais de você, crente, não, ia chorar, né? A Bíblia diz que Paulo e Silas aproveitavam e a noite inteira cantavam louvores ao Senhor. E preso naquela cadeia, disse, esse cara é doido, esse cara é maluco. E era a madrugada toda. Eu verei meu Redentor. E aí os presos não querem dormir, né? Começaram a ouvir. Muitos se converteram. E muitos glorificaram a Deus, porque se Paulo não tivesse tomado chibatada e fosse preso, eles não seriam salvos. Homem natural não entende isso. Homem carnal é covarde, mas homem espiritual, ele sabe, ele vê as coisas de Deus. Por isso, o Senhor ofereceu de graça a salvação, e essa salvação só vai chegar nas pessoas através de mim e de você. A Bíblia diz, através do apóstolo Paulo, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Evangelho não é favor. Você não faz favor para Deus, você que é crente. Por isso que Paulo pergunta lá no texto que a gente leu hoje pela manhã. Se caso você é crente, se caso você se converteu, se caso você tem o Espírito Santo, porque você não tiver, não adianta. Mas se você tem, você não se sente fazendo favor para Deus. Você sente a obrigação de pregar o Evangelho. E pregar o Evangelho é prazeroso. A Bíblia diz que pregar o Evangelho é como alguém que levanta e vai para a roça chorando, porque é muito seco, mas quando volta com os molhos com alegria. Porque a gente sabe que Deus nos usa poderosamente para a salvação de pessoas que poderiam estar no inferno amanhã. E Deus usa você. E você não precisa de dinheiro. Quanto eu tenho que ter para pregar o Evangelho? Nada. Nada. Se você bater no hospital, se você for para as ruas, se você passar no trabalho, se você for com o seu vizinho, com o seu colega, você só basta levar a palavra de Deus. Mas nada. Não precisa de dinheiro, não. Jesus, quando separou de dois em dois, que mandou ir, Jesus não deu um centavo para eles. E eles perguntaram, e aí? A gente vai levar roupa? Não, só vai com a roupa do corpo. E comida? Também não. Cadê o dinheiro do hotel? Nada. Aí nós vamos lá para Abraão ouvir aquela mesma palavra. Deus proverá. E o próprio Deus está dizendo, vá. E eu vou preparar os lugares. Quando chegar a noitinha que você terminar o trabalho durante o dia, a última casa que você chegar, eu vou tocar no coração e eles vão hospedar você. E era assim que funcionava. Isso é de casa em casa, como a gente está na missão. Aí chegava de noitinha, 6 horas, os discípulos cansados,
o Senhor tocava no coração, e aquela família disse: vocês vão hospedar aqui hoje. Vocês vão tomar banho, vão tomar café, imagina. É confiar no Senhor. E esses homens revolucionaram o mundo sem nenhum tostão no bolso. Esses homens não fizeram projetos de templos, arrumou dinheiro, fez campanha, nada. E muitas vezes nós gastamos tempo naquilo que não é necessário. A gente tem que gastar tempo levando o Evangelho às pessoas e deixar Deus prover. Mas Deus não recebe socorro nem favor. Por isso, quem está no Evangelho, ele conhece, conforme o Salmo 139. Declarar-se justo, pertencer a uma determinada igreja ou uma religião, praticar certos ritos, exercer caridade, realizar boas obras, configura mero esforço humano. Ah, mas eu dou cesta básica. Ah, mas eu dou esmola. A minha igreja tem um projeto social que é fantástico. Chega a falar de boca cheia. Isso é obrigação sua de cuidar, se quiser dar, se tem condição. Mas isso não unifica. E a sua igreja faz o quê? A minha igreja prega o Evangelho. Ah, mas não dá roupa, não dá comida lá. Não, a gente só prega o Evangelho. As pessoas pensam que pelo fazer as coisas, aqui nós temos um exemplo aqui de Marta e Maria. Uma delas representa alguém que dá cesta básica, que se vangloria, que faz isso, faz isso. Se você faz isso, faça para a glória de Deus, não é pecado. Mas quando você coloca isso como orgulho, a Bíblia diz o que essa mão aqui dá, essa aqui não tem que ver. Significa o quê? Quando você quer abençoar qualquer pessoa, quando você quer fazer algum projeto, faça e não diga que você fez. Deixa que Deus veja. Se você tem um vizinho que está precisando de uma alimentação, vai lá secretamente, dá para ele, agradece a Deus e acabou, fica na sua. Se terceiro falar de você, amém. Terceiro, mas você não. E tem muita gente que acha, foi por causa de uma situação como essa que nasceu a música Toda a Vida. Porque a missão que nós temos aí há 20 anos, nós levamos simplesmente o Evangelho. Simplesmente o Evangelho. Projeto, eu coloquei no meu coração que eu não ia levar comida, nada disso, para ninguém. Eu queria levar o Evangelho. Estratégia. Já tem gente que faz isso. Mas alguém me questionou. Por que você vem para cá e não traz roupa, traz comida? O povo está precisando disso. Aí que nasceu a música. Pão da Bíblia, Dai vós a comida e a bebida que o mundo precisa. Não é fome de pão, nem sede de água, que só necessita. Tem fome da paz, tem fome da luz, tem fome de Deus. O que esse povo precisa é ter na vida Jesus, o Filho de Deus. Quando eu fiz essa música, naquela época, o Nordeste vinha caminhões e mais caminhões para dar comida para os pobres. Lembra? Não sei se você lembra disso. Comida acabou. Mas a pessoa que crê em Cristo, a comida não acaba. Eu sou o pão da vida. Aquele que come desse pão nunca mais vai ter fome. Eu sou a água da vida. É esse pão e essa água que esse pastor, que essa igreja, que a missão mesmo faz. E quando Deus salva alguém lá no profundo do sertão, o Senhor que cuida. Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Criador fez brotar, nascer uma flor. Meu querido, o Senhor alimentou mais de 2 milhões de pessoas durante 40 anos, num lugar que não tinha água, comida, shopping para comprar roupa, não tinha banheiro, não tinha nada. E esse povo foi o povo mais limpo, mais higiênico e nunca lhe envelheceu nada, não lhe faltou comida, não lhe faltou água. O justo viverá pela fé. Que fé? Fé no Deus que provém. A nossa geração do século 21
é uma geração muito materialista. E a Bíblia diz que não devemos andar por vista, mas por fé. E a gente precisa colocar essa palavra em prática. Eu e você nessa geração, a gente precisa mergulhar na palavra e viver essa palavra e deixar quem quer que fale. Porque Deus não vai te desamparar nunca. E Ele quem disse, eu nunca te desampararei, eu nunca te deixarei. E eu vou suprir toda necessidade. E vai além, a palavra vem metáfora. Ainda que tu passe pelo vale da sombra da morte, eu vou estar contigo lá, ninguém mexe contigo. Tu vai passar pelo fogo dessa vida, ele não vai te queimar. São os problemas que estão conosco. E ele mora conosco. E às vezes você que tem Cristo, você é um crente, você nem lembra que o Espírito Santo habita em você. Tem que começar a acordar. Deus é o Deus que não aceita suborno, não aceita favores. Deus não é o Deus do jeitinho. Deus não é o Deus da peninha. Deus é o Deus imparcial, justo, que te deu de graça para que você glorificasse a Ele, sempre a Ele, somente a Ele e mais ninguém. Se eu estou aqui, não é pelos meus méritos. Não. Se o Deus me deu comissão de me tornar um pastor e me preparar durante anos estudando, foi pela graça dele. Se ele me deu comissão de pagar as faculdades, foi pela graça dele. Se ele me deu emprego, é pela graça dele. Se ele me dá saúde, é para ele. Eu não sou o cara. Ele que é a pessoa, ele que é o Senhor. Se você é o que você é, se você vai conseguir você, se você estiver no trilho de Deus, você tem que sempre dizer, apontar para Ele. Cuidado! Satanás quer que você, quer centralizar com o poder no homem. Não, você que é o cara, é você. Cuidado! Não, Satanás. Importa que eu diminua, que ele cresça. Na minha casa, no meu trabalho, na minha profissão, é Deus. Em primeiro lugar, no meu casamento é Deus, amém? Tudo é Deus. Porque se não fosse Deus, o que seria de mim e de você? A Bíblia diz que se não fosse as misericórdias do Senhor, a gente já teria sido consumido. Por isso que a Bíblia diz que Ele não dá a glória dele para ninguém. Porque é dele. E nós que somos servos dele, a Bíblia diz que quando Jesus voltar, Ele vai voltar com alegria, porque Ele sabe que aqui na terra tem servos que estão glorificando o nome dEle, que estão pregando o nome dEle. Ele vai ficar alegre com você, mas Ele vai ficar triste com muitos que seguiram Ele, utilizaram dEle, do nome dEle, roubaram muita gente. É esses que vão chorar amargamente, porque a Bíblia chama de mercenários. Vocês ficam na minha igreja por causa da comida, da bebida, do dinheiro. Vocês cantaram minhas músicas para ganhar dinheiro. Vocês foram meus pastores aí para ganhar dinheiro. Mas Jeremias 3,15 está bem clara a profecia. Não se preocupe não, porque a minha igreja na terra vai ter pastores que vão dirigir as minhas ovelhas segundo o seu entendimento. Pode crer. Deus não deixou a igreja na mão dos mercenários, não. Cabe a você que ouve a palavra de Deus, né? Examinar. Quem é o seu pastor? Quem é que está te orientando espiritualmente? Você conhece essa pessoa? Ou você conhece só de mídia, de TV? Ou você conhece só os domingos pela manhã quando você pregando? Você já viveu com ele? Você vive com ele? Porque eu discípulo vivia com Jesus, comia com Jesus, dormia com Jesus. E Jesus quer que os pastores dele tenham ligação com as ovelhas. E o mercenário sabe que muitos não têm, e aí utiliza. Cabe a você entender isso. Porque no reino de Deus, não devemos aceitar suborno, não devemos compartilhar com erros, com pecado. Por isso que Deus não aceita suborno. E quando é que Deus não aceita? Quando a igreja aceita, quando o pastor concorda, quando o crente concorda. A Bíblia diz que devemos rejeitar tudo aquilo que não presta. Examinar tudo? Sim. Mas rejeitar o que é ruim e recolher o que é bom. Isso mesmo. É a Bíblia que diz. Meus servos, observa o mundo, observa tudo. Sejam sábios. Retém
o que é bom. Se vocês já ganharam a minha salvação de graça, vocês ganharam o meu Espírito Santo, o seu nome está escrito no livro da vida, viva a vida cristã que é gratuita com prazer e não queira viver a vida exigindo alguma coisa. Faça como Paulo, de graça Jesus me deu e eu vou seguir ele de graça. A graça divina, ela é perfeita. Tem gente que fica questionando Deus, querem dar uma mãozinha para Deus. Ah, mas Deus podia ter feito assim, Deus podia ter feito assado, né? Isso é todo segmento, começando de você, por exemplo. Tem gente que não concorda com o nariz que foi feito, com o cabelo que tem, com o corpo que tem. Isso é mínimo. Tudo que Deus fez é perfeito. Não cabe a mim e a você querer dar ajudinha a Deus. Tudo que Jesus fez, e na cruz ele disse, Pai, está consumado. Foi tudo perfeito. A graça divina que está em nós, ela é perfeita e não precisa de nenhuma colaboração humana para ser completa. Não queira completar. Não queira mexer na estrutura doutrinária da Bíblia. A Bíblia a gente tem que mudar ela aqui porque, cuidado. Pastor, temos que mudar algum comportamento da igreja para a gente não vamos mudar nada que a Bíblia não manda. Os princípios de Deus são perfeitos. A gente tem que andar nele, não mudar. Só que nós, humanos, queremos fazer média com outro humano. E aí, a gente tenta, para ter privilégio, para receber propina, a gente concorda com o erro do irmão, concorda com o erro daquele que vai vir para a igreja. Não. É esse o problema. O Evangelho é inegociável. Isso mesmo. Os princípios da palavra de Deus são inegociáveis. Quando Jesus diz assim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, significa, quem me seguir tem que entender que os meus princípios são inegociáveis. O princípio de Eliseu, de ser um profeta justo, era inegociável. Mas o seu servo negociou e sofreu consequência. Cuidado você que é um crente de uma igreja, que muitas vezes discorda da palavra do pastor e diga para o seu irmão, para o outro, não é bem assim, e quer mudar muitas vezes a palavra que Deus prega o coração e você inventa para o irmão fazer de outra forma. Cuidado para você não ser um Geazi. A palavra que Eliseu deu era a palavra que Geazi tinha que transmitir. E ele negociou esse princípio da lealdade, da fidelidade, do de graça. O homem estava doente lá na sua terra e Deus leva uma menina, permite que uma menina se torne escrava, e essa menina adolescente, ela não fica lá reclamando. Deus sabe o que quer, faz o que quer, na hora que quer, no lugar que quer, com quem quer. E Deus permitiu que uma garota judia fosse escrava lá para a terra de Naamã, para Deus glorificar o nome dele, e está na história. E a menina era uma empregada doméstica, cuidando da casa. Podia estar chorando, podia estar resmungando, cadê meu pai, cadê minha mãe, me tiraram. Não, a Bíblia diz que essa menina era uma menina que já tinha ouvido falar do seu Deus nessa época. Em vez de ter raiva do seu Senhor, em vez de ter raiva da sua senhora, ela ouviu uma conversa. O homem dizendo, eu estou leproso, e leproso naquela época era morte. Leproso era algo impossível. É isso que acontece na igreja. Às vezes você é crente e você vê pessoas com problema e você acaba achando que essa pessoa não tem jeito. Tem, Deus tem jeito. Amém. E aí a menina disse, minha senhora, deixa eu falar para a senhora, me desculpa, eu ouvi a conversa da senhora com o meu patrão e ele está com lepra. Minha senhora, se o meu Senhor estiver lá na minha terra,
Lá tem profeta de Deus. O profeta de Deus é aquele que prega a verdade, não negocia. Naamã era um homem que precisava descer o seu orgulho. E Deus revelou àquele profeta justamente isso. O problema de Naamã não estava na lepra, estava na alma, o orgulho daquele homem, o poder do dinheiro, do reinado. Ele precisava descer. Muitas vezes as pessoas não são abençoadas, não é por causa da doença física, não. É por causa da petulância, da arrogância. E Deus permite que um câncer, Deus permite que uma AIDS, Deus permite que uma lepra aconteça para que você baixe a bola. E ele foi, mas foi ainda arrogante. Antes de ir para o profeta, ele foi para o rei, como se o rei pudesse dar ordem ao profeta. O rei até se zangrou com ele. Quem eu sou Deus para isso? E ele vai para o profeta, como muita gente nas igrejas. Ah, vou na igreja para orar por mim. Agora vem com dinheiro, com cara de coisa. Eu preciso de comprar o pastor, comprar a igreja. Foi com presentes e mais presentes, mas tanto carro, parou na frente da casa do profeta e do carro ficou arrogante. Chama esse homem aí dentro. Aí veio uma casinha pobre, a casa do profeta era uma casa pobre, né? Tinha um telhadozinho que ele ficava tomando sol de vez em quando, né? E aí manda chamar lá com aquela roupa, chama ele lá. Eliseu vem cá fora? Não. O profeta de Deus tem que ter autoridade, tem que ter respeito. Não é assim não. É o que falta em muitos pastores hoje. O pastor tem que fazer a vontade de qualquer pessoa. Tem que pregar a palavra e não fazer merda. Eliseu pega o seu empregado e o Espírito Santo já tinha revelado a Eliseu. O problema dele, Eliseu, não é lepra, é orgulho. E o Senhor tratou na mão. Vai ao Rio Jordão. O rio era podre, era fedorento. Quem conhece São Paulo aqui, por exemplo, o Rio Tietê no centro de São Paulo não se pode entrar, se entrar morre. É como alguém chegasse com um profeta em São Paulo e disse: olha, Deus vai te curar. Fala o seguinte, vai no Rio Tietê e mergulhe 7 vezes. O cara sai das águas limpas do Nordeste bonita, né? Chega lá, mas na minha cidade tem, como ele disse, na minha cidade tem rios cristalinos. Esse homem manda fazer. Interessante que sempre tem alguém que Deus usa, os seus empregados dizem: homem, o cara disse para você mergulhar 7 vezes, você vai ficar curado. Deixa ele orgulho, desce esse negócio aí, rapaz. É o que acontece com muita gente que está ouvindo essa palavra. O problema seu não é a falta de emprego, seu problema não é a doença, seu problema não é a dificuldade, seu problema é a dureza de coração. Por isso que a Bíblia diz: arrependei-vos, arrependei-vos e vem buscar o Senhor. No dia que você entrega o coração para Jesus, querido, doenças patológicas, ó, vão embora. Amém. Depressões vão embora. Amém. E você começa a servir a Cristo. Mas como é que isso foi embora? Porque o seu problema não era isso. O seu problema era a petulância, o orgulho, era o pecado. O problema de Acã era o pecado. E quanto custa para o profeta curar o meu negócio? Olha que o profeta Eliseu, ele precede Elias. E de graça aqui, olha, Deus não oferece nada cobrando. Os profetas, falsos profetas, eles cobram para subir o monte, eles mandam você fazer campanha, botar dinheiro nos envelopes para ir para Israel, ele manda você trazer a sua parte para a igreja. O profeta de Deus não está interessado no dinheiro, não está interessado nos bens. Ah, mas ele trouxe muitos bens para você, ouro, prata. Eliseu disse: nada. Homem de Deus, igreja de Deus, pastor de Deus, servo de Deus, não negocia a verdade, não vende a verdade, é de graça. Jesus deu de graça, Paulo disse: de graça mesmo vou dar. E hoje muitas vezes a gente vende uma oração na internet, a gente vende um projeto, e aí faz campanha, você tem que trazer seu dinheiro, e as pessoas ficam obcecadas, cegas espiritualmente, e você não precisa gastar um centavo para você ter de graça essa vida eterna. Você não precisa gastar um centavo para ter de Deus a bênção. Aquele homem, para ser curado, não precisava gastar um centavo, ele voltou com os seus bens. Cuidado, muitas vezes você está com problema, você não quer mergulhar. O mergulho aí é deixar o orgulho. Ele mergulhou uma vez, levantava, ele olhava para os seus amigos, mas nada aconteceu. Homem, mergulha a segunda vez. Homem, mergulha a terceira vez.
Na sexta vez, homem, ele disse que você tem que mergulhar 7 vezes, está faltando uma. Quando ele mergulha a 7ª vez, que ele levanta, é aí que os olhos espirituais deles abrem. E a Bíblia diz que ele foi curado, e ele caiu em si, e ele voltou para sua terra dizendo: a partir de agora, o Deus da minha terra vai ser o Deus de Israel. Uma pessoa que realmente cai a escama, tira o orgulho e reconhece Jesus como o maior, essa pessoa se torna humilde. Aquele rei não voltou como ele veio. Ele voltou humilde. E a Bíblia diz que ele levou terra de Israel, levou para dizer: a partir de agora. Muitas vezes, meu querido, você está querendo pagar para ser um bom crente. Você está procurando uma igreja mais rica, mais para se congregar. Você fica procurando meios materiais. Não precisa, basta você mexer com o seu orgulho, a sua petulância e reconhecer que Deus quer tratar essa coisa em você. Não fica aí com doenças patológicas, mercenários cobrando dinheiro para orar por você, fazer campanha por você. E tem gente que vai lá, uma semana, chega lá, gasta dinheiro, outra gasta, e não resolve. Lembra da mulher que tinha um fluxo de sangue por 12 anos? A Bíblia diz que ela era rica. Se a Bíblia chama de rica, é porque ela tinha muita grana. E a Bíblia diz que durante 12 anos essa mulher foi em todos os médicos, em todos os curandeiros. E a Bíblia diz que ela gastou tudo o que tinha. O Senhor permitiu que ela não tivesse mais nada, nem dignidade, porque ela andava assim, corcunda. O Senhor quer que você, baixe a bola, que você coma pó, que você se humilhe. Foi quando ela disse: eu vou encontrar com Jesus. Quando ela tinha dinheiro, ela era petulante, ela podia dizer assim: eu estou pagando para você me atender. E ela não tinha mais nada, ela disse somente: eu vou tocar na orla do vestido dele, e eu sei que se eu tocar somente, eu vou ser curado. Ali significa aquela mulher, ela esvaziou da sua riqueza, da sua petulância, da sua arrogância. Todos cobraram dela, cobraram tudo e tirou tudo que ela não tinha mais nada. E aqui está o homem que dá para você de graça a tua liberdade, a tua libertação, a tua salvação. Se ela chegasse para Jesus para oferecer dinheiro, ela não seria curada. Mas ela foi da humildade. Só tocou numa multidão. E Jesus pergunta: quem me tocou? Você tem tocado em Jesus de verdade? Ou você só vive de aparência? A multidão tinha muita gente ali vivendo de aparência, inclusive alguns discípulos. E Jesus faz questão de olhar para a multidão e perguntar: quem me tocou? Tem gente que participa de um culto, seja pequeno ou grande, e aí tem a ideia de culto pequeno, cultinho, não senti nada. Você não sente nada porque você não esvazia de você mesmo. Você vem para um culto como esse, qual é a intenção que você vem? Você vem adorar a Deus? Você vem humilhar diante de Deus? Quando você se humilha de Deus, você sente a presença de Deus, e Jesus sabe que você é sincero. Quando Jesus pergunta: quem me tocou? O discípulo diz: como quem te tocou? Todo mundo te toca. Significa, todo mundo canta, todo mundo faz para isso, mas nem todo mundo sente a real a minha presença. As pessoas vêm para os cultos, vêm para as igrejas, mas elas não sentem a minha presença. Elas não vêm com interesse, elas não vêm esvaziando a si mesmo. Mas alguém aqui me tocou diferente. E ela ficou com medo. Jesus: eu quero saber quem me tocou. Mas por que o Senhor está perguntando? É porque de mim saiu o poder. Espera aí. E com os outros é o poder? Não? Não. Quem sabe você está nos cultos, você está sendo cristão, você está perto da religião e não tem poder de Deus para você. Qual é a tua intenção? E muitas vezes a gente quer pagar para estar na religião, a gente quer pagar para estar na igreja, a gente quer pagar para um pastor orar por a gente
A gente quer pagar para um profeta. O profeta Eliseu não recebeu um centavo. De graça ele recebeu, de graça ele pregava. O apóstolo Paulo não recebeu um centavo, de graça ele recebeu. E toda vez que alguém que é crente, que é um pastor, que tem o necessário para viver, isso não é pecado, mas que não negocie os princípios, não venda a fé, não venda o evangelho, e não viva o evangelho só por causa de dinheiro, esse vai ser utilizado, vai ser abençoado. Aprenda, igreja. O mundo está morrendo sem Cristo, sem salvação. E Jesus veio dar de graça para que você dê de graça. Tem muito mercenário hoje no mercado que tem remédio que é de graça, está escrito lá assim, ó, não é vendável, já viu isso? E as pessoas roubam e vendem mais barato. E muitas vezes você compra. Porque o remédio que você compra custa R$200. Alguém rouba esse remédio de graça e te vende por 20 e você compra, você também está errado. Porque está bem claro lá. Remédio não é para vender. Esse remédio aqui não é para vender, é para dar. O amor é para dar. A comunhão é para dar. O cantar na igreja, no ministério, na obra, é para dar. Para ser pastor como Paulo, cada um busca o que quer, é um prazer. Porque de graça recebeu, de graça temos que dar. Aos olhos humanos, a bondade de Deus pode parecer incompreensível. Mas Deus diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Diz o Senhor em Isaías 55:8. Não se engane com as promessas vãs. Não se engane com aquelas pessoas, com aqueles que usam a Bíblia para te prometer. Não, minha serva, o Senhor tem uma promessa para você, o Senhor tem uma bênção para você, o Senhor tem uma profecia para você. A minha profecia já foi dada lá na cruz do Calvário. Não precisa mais de conversa fiada. A minha profecia foi carimbada lá conforme Isaías. Ele veio para trazer salvação e vida de graça para todos. E essa profecia está comigo. E daí para frente ele diz: não se preocupe, não negocie meus princípios. Buscar primeiro o meu reino e minha justiça, porque eu vou suprir a tua necessidade em todo o tempo que você viver aqui. Eu não preciso de profetadas, eu não preciso de ninguém ficar me dizendo. Eu tenho uma Bíblia com a profeta de Deus para mim. E nela eu posso ler como diz Salmo 1. Nela você tem que meditar de dia e de noite, e tem que ter prazer. Quando eu leio a Bíblia, eu não leio por obrigação, eu não leio para buscar uma solução financeira. Eu leio a Bíblia para me ouvir Deus falar e glorificar a Deus. Deus, eu estou aqui. E aí a gente volta para Maria e Marta. Uma vivia com Jesus, mas não valorizava Jesus. A outra, não. A outra queria utilizar de Jesus, perto de Jesus. Tem muitas Marias e Marta nas igrejas. Pessoas que não têm compromisso com a igreja, com o corpo de Cristo, mas outros sim. E finalizando, eu quero dizer: não se engane com as promessas vãs. E que o apóstolo vai dizer lá no seu livro: falsos mestres que oferecem aquilo que não tem. A Bíblia ensina claramente que a salvação é de graça, quando expressa sem dinheiro e sem preço. Deus não se engana e não engana ninguém. Por isso, quando eu deixo de pregar essa verdade, Deus vai tratar comigo. Deus não deixa que ninguém engane outro. A salvação é um presente de Deus. É a obra totalmente realizada em seu Filho e foi concretizada quando ele disse: Pai, tetelestai, significa: Pai, eu cumpri, está consumado. A partir de agora, todo ser humano, criatura, pode se tornar filho se crer no meu nome. Em Romanos 10, 9 e 10. Se alguém crer
que Deus ressuscitou Jesus dos mortos e proclamar isso publicamente, tem a vida eterna. E quanto custa? Nada. Mas por que nada? Porque Jesus disse que Ele deu a salvação para a gente de graça, e é para a gente distribuir de graça. Por isso, cada um crente em Cristo e a igreja tem que distribuir essa mensagem com sua vida, com seu testemunho, com suas atitudes, com suas palavras. Começando da sua casa, seu vizinho, colega de trabalho, onde você for, você é um ministro de Deus. Não tem ninguém diferente aqui. De cada um dentro da sua possibilidade, dentro do seu conhecimento, dentro da sua realidade, você tem condições de falar para Jesus. Uns falam mais bonito, outros falam menos. Uns leem, outros não sabem ler, não interessa. O que importa é que o Espírito Santo que está em você te faz um missionário. E você é usado pelo Espírito Santo de Deus. O que eu aconselho é, não negocie o Evangelho, fala a verdade. Você vai ter inimigos? Claro, está profetizado. Por causa desse Evangelho de Cristo, as pessoas nos odiarão por todas as nações. Seja, de um dia fugir.